Olá, você tem alguma dúvida como realizar um trabalho acadêmico, como por exemplo uma monografia jurídica? Então me escreva que eu posso esclarecer a sua dúvida por intermédio de um mini vídeo. Eu sou o professor Paulo Roberto, você está no meu canal de variedades Viagens e Chimarrão, e este aqui é o curso de metodologia do trabalho científico com dicas para a redação de peças jurídicas. A proposta desse curso é realizar algumas aulas teóricas, mas também algumas aulas práticas, onde vamos analisar problemas reais que os alunos enfrentam na construção do seu trabalho científico. Uma das formas de preparar essas aulas práticas é a partir de dúvidas que realmente vocês têm. Então, não tenham vergonha de me escrever, que, à medida do possível, eu vou preparando mini vídeos a partir das dúvidas que vocês têm. Essa troca, ela é muito interessante, porque eu esclareço a dúvida de vocês, que também pode ser a dúvida de outras pessoas, e ao mesmo tempo vocês me dão inspiração para criar conteúdos para este mini curso. A dúvida de hoje é de uma ex-aluna, a Vanessa. Ela me escreveu dizendo o seguinte: Paulo, conforme dúvida da última aula, segue a tabela do meu TCC. Lembrando que o conteúdo é do livro, mas fiz um resumo simplificado de dois institutos e coloquei na tabela. Se estiver errado, me ajuda. Ok. Você é o rei das tabelas. Veja se a estética também ficou legal. Eu agradeço a pergunta da Vanessa. A ideia é essa mesma, fazer perguntas e, a partir dos questionamentos, eu realizo os vídeos tentando responder. Na verdade, eu não sou o rei das tabelas. Eu gosto muito da utilização desta técnica, porque eu entendo que facilita bastante a informação. Mas se vocês olharem os trabalhos acadêmicos de forma geral, inclusive os trabalhos jurídicos, se vocês repararem muito bem em livros acadêmicos, vocês vão ver que o uso de quadros, tabelas e gráficos é uma coisa cada vez mais recorrente. Os artigos científicos, artigos que são publicados em revistas, artigos que são publicados em congresso, de várias áreas, medicina, as áreas de exatas, e também no direito, o uso de tabelas, de quadros e de gráficos é muito grande. Aqui temos o texto que a Vanessa me mandou, e aí vem a tabela. E uma coisa importante para observar aqui é o sistema de citação que a Vanessa está utilizando. Por esse númerozinho e essa nota de rodapé, a gente percebe que ela está utilizando o sistema de citação numérica, isto é, o sistema de citação de autores por intermédio de nota de rodapé. Isso aí a gente vai falar numa outra mini aula. Então, aqui é o texto dela, a gente pode perceber que ela trabalha com esses dois autores, Savigny e Ehring. E aqui, depois do nome, deste nome, ela deveria apertar no Word, inserir nota de rodapé, e aí lá na nota de rodapé, abriria um espaço, como acontece aqui, e aqui ela colocaria a transcrição completa da obra desses dois autores que ela está utilizando. Então, note que ela coloca aqui nessa frase, temos outra corrente de doutrinadores, etc., 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 coloca o número 1 e cita o Carlos Roberto Gonçalves. Mas ela não fez o mesmo na frase acima. O leitor precisa saber que obra desses dois autores que ela está se referindo. Aí depois ela continua essa frase. Então, aqui ela não está colocando
nenhum autor. Isso dá a entender que a frase é dela. Então, a Vanessa precisa checar se essa frase é dela mesma, se é o pensamento dela, ok. Se ela tirou isso aqui de algum autor, ela precisa colocar o númerozinho aqui e mencionar qual autor ela citou, porque senão isso aqui seria um caso de plágio. Outra coisa aqui, a importância da distinção está na prática, pois em ações reais há certas exigências em legais e taxativas referente aos bens imóveis. Esse há aqui é no sentido de existir. Isso aqui é o verbo haver. Então, este há precisa ser com H. E aqui depois há certas exigências em legais e taxativas. Essa redação está um pouco estranha. Então, eu sugiro que a Vanessa também melhore essa redação. Agora, isso é normal, a gente vai escrevendo e o texto vai ficando viciado. Então, o que é o certo? A gente terminar o trabalho ou terminar um capítulo, enfim, terminar uma parte que foi um pouco cansativa e aí dar um tempo, guardar o trabalho, ficar um tempo longe do trabalho, fazer outra coisa, e aí depois volta no trabalho e lê aquela parte do trabalho. Então, pedir para alguém rever o texto do trabalho, justamente para corrigir esses erros de digitação, de concordância, ou algum parágrafo que ficou meio obscuro. E aqui, nesta frase, ela faz a referência ao quadro, né? Então, ela coloca o quadro abaixo, irá expor de forma simplificada as características dos dois institutos e suas diferenças. Aqui eu faço a seguinte sugestão: coloque o número do quadro. Procura colocar quadro em letra maiúscula. Coloca assim, o quadro número 1 expõe de forma simplificada, tá? Não irá expor, porque o quadro já existe. Notem, o quadro já existe. Então, ele não irá expor. O quadro expõe de forma simplificada as características dos dois institutos e suas diferenças. E não coloque no futuro as coisas que já existem. O quadro número 1 abaixo, ou o quadro número 2 abaixo, expõe. E aqui, finalmente, o quadro. A primeira observação que eu faço é que todo quadro, assim como toda tabela, precisa ter título e número. Ela compara aqui os direitos reais e os direitos pessoais, utiliza como fonte o Carlos Roberto Gonçalves, perfeito. Ela coloca nessa coluna os direitos reais, nem nessa coluna os direitos pessoais. E aqui as características que ela quer comparar: lei, destinatário, efeitos, objeto, aderência, perpetuidade. Ela teve o cuidado de diferenciar isso com cor, colocou azul e preto, ok, não está errado. A única coisa que ela colocou essas características no meio, entre as duas colunas dos dois direitos que ela quer comparar. Eu recomendo, Vanessa, que você coloque essa coluna logo aqui no começo, tá? E deixe as características dos direitos reais, as características dos direitos pessoais, uma do lado da outra. Porque o leitor, ele já bate o olho, ele já compara, né, de uma forma direta. Não que isso não seja feito dessa forma que você fez, mas se você deixa uma do lado da outra, a comparação ela é mais facilitada. Não tem essa coluna no meio para atrapalhar. Mas veja, não está errado. Não tem nada que impeça você fazer dessa forma. Essa maneira que eu expliquei é mais corriqueira. A gente vê nos trabalhos acadêmicos que se faz dessa forma. Então, é uma opção que eu te dou. De resto, o quadro está bem certinho. Eu não vou analisar o conteúdo, porque não é o meu objetivo aqui, mas o quadro cumpre a tarefa de comparar os direitos reais e os direitos pessoais, de forma resumida e esquematizada. Com relação às fontes, não coloca a obra inteira logo abaixo do quadro, como você fez aqui. Faça da mesma forma,
que você faz no texto. Então, coloca Carlos Roberto Gonçalves, coloca um número e aí vai lá para a nota de rodapé. Aqui, logo depois da fonte, a Vanessa coloca tabela criada por Vanessa. Isso dá a entender que as informações contidas nessa tabela foram tiradas do texto do Gonçalves em forma de parágrafo. E a Vanessa leu o texto do Gonçalves, pegou essas informações, resumiu e organizou essa tabela para que a comparação ficasse melhor visualizada. Se a Vanessa tivesse copiado a tabela do Gonçalves, exatamente essa, e colado no trabalho dela, a Vanessa não poderia ter colocado tabela criada por Vanessa. Então, quando a aluna coloca que a tabela foi criada por ela, e a fonte é o Gonçalves, significa que ela leu o Gonçalves, página 71. Essas informações no Gonçalves estavam em forma texto corrido. Ela leu a página 71, refletiu e aí colocou as informações que estavam no Gonçalves de maneira organizada neste quadro. Então, ela que é a autora intelectual do quadro. Então, por isso que ela pode colocar que a tabela foi criada por ela. A única coisa, Vanessa, é que você tem que colocar essa informação debaixo da fonte. Então, fonte Gonçalves, do jeito que eu expliquei, e aqui embaixo coloca elaborado por Vanessa. Eu espero que esse quadro e essas dúvidas que a Vanessa nos trouxe possam ter ajudado no trabalho de vocês. E da mesma forma que a Vanessa fez, me escrevam. Na medida do possível, eu vou pegar as dúvidas de vocês e transformá-las em mini vídeos para que possa ajudar outras pessoas. Obrigado.